Gostaria que você continuasse de pé. Quem estivesse lá no fundo, vamos se achegar um pouquinho mais próximo, para que nós possamos sentir essa intimidade de Deus na vida de cada um de nós. Se você puder, venha um pouquinho mais à frente. E nessa tarde, irmãos, a proposta de Deus para cada um de nós é que nós possamos sentir o céu. Você foi escolhido para estar no céu. Essa é a grande proposta de Deus para cada um de nós nessa tarde. Deus te convida para estar no céu. Você é um convidado de honra. Diga isso para o seu irmão. Deus te convida a estar no céu. Deus nos convida a estar no céu. E eu peço que você feche os seus olhos e contemple essa música e sinta realmente o céu no seu coração. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Vai contemplando esse céu. Lindo céu é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Lindo céu é o lugar que meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Com a força da sua alma e do seu coração, vai contemplando esse céu. Vai contemplando essa graça que Deus tem reservado para você, em especial para você nessa tarde. Deus quer dar o céu, que você possa contemplar essa experiência de poder estar face a face com o próprio Deus. Que você possa contemplar a experiência de olhar para Deus. Que você possa contemplar a experiência de sentir esse Deus poderoso, esse Deus que habita no nosso coração, na nossa alma. Que você possa desejar o céu, que você possa desejar estar com esse Deus maravilhoso. Contempla isso. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Com seus braços erguidos, contempla esse Deus. Lindo céu Como é lindo, é Senhor. o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu é o
Deus. Vai agradecendo, diga obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor me convida a estar no céu. Obrigado, Senhor, por poder sentir a Tua presença e a Tua graça. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, povo de Deus? Podemos nos assentar. Que bom podemos estar aqui para partilhar um pouquinho com vocês a graça que Deus realiza na vida de cada um de nós. O tema que foi proposto nesse momento é: com Deus suportamos a todos os sofrimentos. Eu me chamo Silvio Brito, sou da cidade de Limeira, participo lá na paróquia São Benedito, no grupo de oração Novo Caminho. Estou na renovação carismática católica já há 30 anos, louvando e glorificando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou casado com a Rosângela, mais conhecida como Kika. Somos casados há 15 anos e tenho o privilégio, a graça profunda de Deus de ter um filho que contempla o paraíso. Fez 7 meses, dia 28, que o Jonas, nosso filho de 13 anos, foi contemplar o paraíso. Nós temos um anjo que intercede por nós, que ora por nós e que a todo momento está torcendo por cada um de nós. Esse é o grande privilégio que nós temos. Aquilo que o Jonas contempla no céu, nós podemos contemplar aqui na terra. Porque um pedacinho nosso já está com Deus. Um pedacinho nosso já está olhando face a face os olhos do nosso Deus poderoso. Amém? Para que nós possamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema, a palavra que o Senhor nos dá é Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. Para quem tem a Bíblia Ave Maria, a página é 1507. Filipenses 4, 13. Amém? Diz a palavra de Deus: tudo posso naquele que me conforta. Vamos repetir? Tudo posso naquele que me conforta. Essa é a palavra de Deus para nós. Que essa palavra possa penetrar na nossa alma. E para nós entendermos um pouquinho tudo isso, e esse tema que foi proposto para cada um de nós, nós temos que entender o significado de algumas palavras. Quando eu orava para esta pregação, Deus fazia eu meditar o significado de cada uma dessas palavras. Primeiro, o significado de tudo. Totalidade das coisas, dos seres. Totalidade de tudo, das coisas, dos seres. E o Senhor pedia para que eu meditasse também sobre a palavra suportar. Ter sobre ou contra si algo. E não ceder. Aguentar. Resistir. Ter sobre ou contra si algo. E não ceder. Aguentar. Resistir. Esse é o significado da palavra suportar. Sofrimento. Dor física e moral. Confortar, renovar as forças, o vigor, o ânimo, refazer-se, reanimar-se e revigorar-se. São essas palavras que nós vamos
meditar um pouquinho nessa tarde. E o que eu venho trazer para cada um de vocês nessa tarde, meus irmãos, é dizer que o céu está aberto para cada um de nós. Essa experiência de poder ver Deus está aberta a você, a mim, a cada um de nós. Mas, para que eu possa contemplar esse céu, para que eu possa experimentar esse céu, é necessário que na minha vida eu possa ter a capacidade de sofrer muitas vezes, de suportar muitas vezes as coisas que vão acontecendo na minha vida, no meu dia a dia. Estar contemplando a Deus significa eu ter a capacidade também de enfrentar a cruz. Nós que somos chamados a ser cristãos, temos que ter no nosso coração, na nossa mente, que nós vamos ter que passar pelo Calvário. Essa é a notícia que eu venho trazer para cada um de vocês. Nós vamos ter que passar pelo Calvário. Porque sem Calvário não tem cruz. E sem cruz não tem ressurreição. Sem ressurreição nós não contemplaremos o nosso Deus. E passar pelo Calvário significa aceitar muitas vezes as tribulações, as dificuldades que muitas vezes acontecem na vida de cada um de nós. Se nós pegarmos a história dos apóstolos, dos discípulos, dos santos, nós vamos ver que eles, para contemplar, para receber a santidade, eles tiveram que enfrentar muitas e muitas dificuldades. Paulo, quando escreve essa palavra para os filipenses, ele estava preso, porque era perseguido pelas coisas de Deus. E ele dizia, tudo posso naquele que me conforta, ou tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, se pegarmos os versículos um pouquinho antes, ele vai dizendo que ele estava preparado para suportar as dificuldades, para suportar também as alegrias. E estar preparado para suportar as dificuldades é estar com o coração aberto para Deus. É estar com o coração aberto para poder superar muitas vezes quando o seu coração está sangrando. Quando muitas vezes você não vê a luz no fundo do túnel. Suportar e caminhar pelo Calvário é muitas vezes você aceitar a tribulação na sua vida. Muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós questionamos a Deus. Ah, Senhor, por que isso na minha vida? Por que aquilo na minha vida? Por que está acontecendo isso? Não. Quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós temos um foco que é o céu, nós temos que ter a capacidade de aceitar e de enfrentar as dificuldades com a cabeça erguida. Eu não tenho que ter medo. Eu não tenho que dar condições para Deus. E muitas vezes nós damos condições para Deus. Ah, eu estou com Deus se a minha vida estiver tranquila, se a minha conta bancária estiver maravilhosa, se eu não tiver tribulação, se eu não tiver nenhum tipo de dificuldade. Não. Nós temos que estar com Deus em todas as circunstâncias. Porque quando nós estamos com Deus, as dificuldades e as tribulações que vêm na nossa vida, nós conseguimos suportar. Nós conseguimos passar. Nós conseguimos pular as barreiras. E eu digo para você, meu irmão, o inimigo de Deus é tão astuto. O inimigo de Deus, ele está a todo momento à espreita. Diz a palavra de Deus, como um leão que ruge, olhando, esperando uma brecha na nossa vida para ele entrar, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa fé, para
fazer muitas vezes que cada um de nós possamos esquecer e se afastar de Deus. Esse é o grande objetivo do inimigo de Deus. E nós, como cristãos, não podemos mais deixar isso acontecer. Eu digo para vocês que me deparei no dia 20 de junho com uma notícia muito dura para mim. No dia 20 de junho, eu recebi um telefonema. Eu estava numa outra cidade. Recebi um telefonema, primeiro do meu filho, que dizia para mim: papai, o senhor está chegando. Nós estamos no shopping e podemos esperar o senhor aqui para almoçar. Eu disse para ele: o papai não vai almoçar aí, o papai vai chegar um pouco mais tarde e depois nós vamos para o nosso compromisso. Amados de Deus, e aí ele terminou a ligação dizendo para mim o seguinte: papai, não se esqueça, eu te amo. Porque nós tínhamos um combinado sempre, eu, ele e a Kika, de todos os dias, um dizer para o outro que o amava. Todos os dias, não passava um dia, e não era só uma vez, era várias vezes ao dia. E aquele dia eu tinha saído muito cedo, porque eu fui para uma outra cidade, ele estava dormindo, e é por isso ele disse para mim: olha, não se esqueça, eu te amo. Meia hora depois, o meu coração fez com que eu ligasse para ele de novo. Fiquei inquieto e comecei a ligar para ele de novo, e não conseguia mais falar com o Jonas. Não conseguia mais falar com o Jonas. Ligava no celular da Kika, também não conseguia mais falar. De repente, a minha irmã me liga e fala: olha, a Kika e o Jonas sofreram um acidente ali perto do shopping. Eu estava entrando na cidade, falei: não, tudo bem, bateu o carro, eu estou indo para lá. Quando eu cheguei lá, eu vi uma cena que jamais eu queria ver na minha vida. Eu vi corpo de bombeiro, ambulâncias, uma multidão de gente. E chegando lá, eu pude ver o meu filho nas ferragens daquele carro. E no momento daquele desespero, o que eu mais pensei era: meu Deus, toma conta. Muitas pessoas ali nos acolhendo, e no fim ele acabou indo para Santa Casa desacordado. E Deus deu o privilégio de o Jonas ficar uma semana lutando. E isso fez com que uma cidade praticamente parasse e começasse a orar para aquele adolescente de 13 anos. Ninguém conhecia, mas foi uma comoção tão grande, mas tão grande, pessoas orando, igrejas, pessoas indo para o hospital, na porta do hospital, orando, escolas, e foi uma comoção tão grande, orando pelo Jonas. E quando foi na quinta-feira, o Jonas teve a morte cerebral. Naquele momento eu e a Kika, um pouco antes do diagnóstico da morte cerebral dele, nós estávamos com ele e dizia para ele: filho, se o que você está contemplando for melhor do que estar aqui com o papai e com a mamãe, não tenha medo. Se você está contemplando Deus, se você está olhando para esse Deus maravilhoso, eu sei que aí é lindo, que aí é maravilhoso. Não tenha medo, o papai e a mamãe vai ficar bem. O que nós pedimos para você, filho, é que quando nós estivermos caindo, quando nós estivermos tristes, que você possa vir como um leãozinho que ruge dentro de nós e fazer com que nós nos levantemos.
É só isso que nós pedimos, mas não tenha medo, não se preocupe com o papai e com a mamãe, porque nós vamos ficar bem. Nós vamos ficar com saudade, mas nós vamos ficar bem, porque você está contemplando o paraíso. Na quinta-feira, detectou a morte cerebral do Jonas, e ele foi, então, iniciou-se o protocolo, porque nós doamos os órgãos do Jonas, e foi até no domingo de manhã, concretizou-se a morte cerebral. Na madrugada do domingo para segunda, a equipe da Unicamp veio fazer a doação de órgãos, retirar os órgãos. E Deus nos fortalecendo. Não questionamos a Deus. Não cabia a nós questionar a Deus. O Senhor colocava no meu coração, há 30 anos você prega, há 30 anos você fala da fé, há 30 anos você fala que existe um céu, há 30 anos. Agora, você tem que vivenciar isso. Vivenciar. Você e a Kika. E nós vivenciamos. Um mês antes, como Deus é caprichoso, Deus fez com que eu assistisse um filme da vida de São Felipe Neri, um mês antes do Jonas ir para o paraíso. São Felipe Neri, que é o santo da alegria, e que é fundamental, e ele sempre pregava que existia um paraíso, e que nós estaríamos vivos no paraíso. Eu assisti aquele filme, e tinha uma musiquinha nesse filme, que São Felipe Neri ensinava para as crianças, e que dizia assim: paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso, 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 paraíso. E essa música ficou no meu coração, e eu entrava no carro e eu cantava essa música. Em casa eu cantava essa música, e o Jonas se incomodou. Ele falou: papai, por que o senhor está cantando paraíso, paraíso? Toda hora essa música. Eu falei: filho, é que o filme é maravilhoso. E ele ficou curioso, ele quis assistir. Aí assistiu eu, ele e a Kika. O filme novamente. E aí ele ficou encantado pela música. E quem cantava o paraíso era ele, em todos os lugares, no carro, indo para a escola, em casa. E aí eu e ele cantava junto. Deus já preparando o meu coração, o coração da Kika e o coração do Jonas para o que ele ia contemplar. Amados de Deus, 3 coisas eu pedi para Deus e que eu falava para ele: Senhor, eu vou precisar da sua força. Eu vou precisar da sua força, porque acho que eu não vou suportar chegar e abrir o caixão do meu filho. Não vou suportar fechar e não vou suportar enterrar. Esses 3 momentos eu necessito da sua misericórdia e do seu amor, do seu carinho comigo. Quando nós chegamos na igreja, a igreja lotada, o ministério de música foi algo tão extraordinário que aconteceu. O ministério de música cantando, eles começaram a cantar às 2h da tarde, que foi quando o Jonas chegou na igreja, às 2h da tarde, e o ministério ficou cantando, é claro, parava um, entrava outro, durante a tarde toda, a noite, a madrugada toda, não ficou um momento. Todo mundo que entrava naquele lugar sentia a presença de Deus. Todo mundo que entrava naquele lugar sentia o batismo do Espírito Santo. E eu tive a coragem e aguentei, então, abrir o caixão do meu filho. Passou o dia todo, como eu disse para vocês, a cidade toda se comoveu, parou. 10.000 pessoas
chegando naquele lugar, filas imensas entrando na igreja. Nós ficamos lá, a Kika com a costela quebrada, de pé, abraçando todo mundo, até a noite na hora da missa. Depois continuamos e passamos a noite. E chegou o momento de fechar o caixão do Jonas. E as minhas forças naquele momento acabou. Eu sentei, olhei para aqui e falei, eu acho que eu não vou conseguir levantar. As pessoas já começando a chorar e eu dizia, Senhor, isso não pode acabar desse jeito. Não pode terminar assim. O Jonas era alegre, o Jonas era feliz, o Jonas gostava de alegria e de festa. Não pode terminar desse jeito. Não pode. Me ajuda. Deus fez eu levantar, pegar um microfone e olhar para aquela igreja lotada e dizer, povo de Deus, eu agradeço o carinho de vocês, mas eu não quero ninguém chorando aqui. O Jonas era feliz, o Jonas era alegre, o Jonas era a pureza em pessoa. E ele não queria ninguém triste. Portanto, eu quero todo mundo alegre, porque o Jonas não morreu. O Jonas está vivo no paraíso. Ele está contemplando Deus face a face. Uma hora dessa ele está pulando de alegria, porque ele está diante do nosso Deus. E eu pedi para que todo mundo ficasse de pé. Passei o microfone para a Kika e falei, canta. Ela ficou até meio, como canta? Eu falei, canta. É momento de louvor, é momento de adoração. E fizemos um grande louvor, uma grande adoração. Clamamos o batismo no Espírito Santo. E todas as pessoas que estavam ali sentiram o poder de Deus. Famílias convertidas, vidas transformadas. E aí eu tive a coragem de ir até o fim. E o Jonas, então, contempla esse Deus maravilhoso. Não questionamos Deus em nenhum momento. Em nenhum momento nós perguntávamos assim para Deus, olha, Deus, o Jonas era tão íntimo com Deus. Nós temos um grupo de oração, e ele tinha dentro do nosso grupo de oração, numa sala, fundado um outro grupo de oração só para adolescentes. Ele tinha 13 anos, ali ele pregava, ali ele orava, e ele dizia que ele queria ser padre. E aí nós falávamos assim, Deus, mas ele ia ser padre? E aí Deus falava no nosso coração, você preferia que seu filho fosse padre ou santo? Eu falei, tá bom, Deus, tá bom, é santo, é isso que o Senhor quer. E o Jonas então contempla essa graça de Deus. O que eu quero dizer com isso, amados de Deus, é que na vida da gente, muitas vezes, vêm as dificuldades. Na vida da gente, muitas vezes, vêm as tribulações. Às vezes pequenas, às vezes grandes. O único bem precioso que eu tinha está no paraíso. O Jonas era nosso filho único, está no paraíso. Mas nem por isso a minha fé vai acabar. Nem por isso eu vou questionar a Deus. Nem por isso eu vou desistir do amor de Deus. Nem por isso eu vou achar que Deus não me ama mais. Nem por isso. Por tudo isso, eu vou louvar e glorificar a Deus a cada instante da minha vida. Deus quer, nessa tarde, olhar para cada um de nós, para o nosso coração,
e cada um de nós nos apresentarmos para Deus e dizer para Deus: eu estou aqui, Senhor, e eu estou preparado, eu estou preparada para aquilo que o Senhor quiser. A minha vida é tua, Senhor. É Deus que controla a nossa vida, é Ele que vai à nossa frente, e não adianta, não há tribulação, não há dificuldade que possa fazer com que nós possamos desistir desse amor profundo de Deus. As dificuldades que tem na nossa vida é para nos levar à santidade. As dificuldades que tem na nossa vida é para muitas vezes fazer com que nós possamos contemplar a Deus, que nós possamos entrar no céu. E muitas vezes nós não queremos as dificuldades. Muitas vezes nós não queremos suportar as dificuldades. Muitas vezes nós reclamamos por pouca coisa. Muitas vezes por pequeninas coisas nós desistimos. Muitas vezes desistimos da vida por coisas tão banais e pequenas. Amados de Deus, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Se nós temos um Deus poderoso dentro de cada um de nós, quem daqui acredita que Deus habita dentro de você, diga eu. Como? Deus habita dentro de você. Olha que maravilha, olha que boa notícia. Deus está em você. E se Deus está em você, não há dificuldade, não há tribulação, não há inimigo de Deus, não há ninguém que possa fazer você cair. Porque é Deus que te levanta, é Deus que te reergue, é Ele que te suporta, é Ele que faz você novo novamente. Não vamos deixar mais que o inimigo de Deus coloque dúvidas no nosso coração. Ele é especialista nisso. Ele é especialista em nos derrubar. Ele é especialista em colocar no nosso coração a angústia, a tristeza. Ele é especialista até mesmo muitas vezes de colocar no nosso coração o desejo de suicídio, o desejo de desistir de tudo. Mas nós temos que ser realmente como o vulcão que o irmão falava aqui hoje de manhã, um vulcão em erupção, preparado para sempre se reerguer, preparado para sempre ter essa experiência com Deus. Não vamos deixar o inimigo de Deus tripudiar na nossa vida. Amado de Deus, você pode estar enfrentando uma tribulação, uma dificuldade que você achava que você não ia suportar e que você não teria condições mais. Muitas vezes você chegou aqui nesse encontro e estava dizendo no seu coração: é a última tentativa, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu vou desistir. Mas o Senhor está dizendo para você nessa tarde: é hora de se levantar, é hora de se reerguer, é hora de ter a experiência plena com Deus, é hora de amar. Uma das experiências mais profundas que aconteceu na minha vida, na vida da Kika, é essa experiência de que a plenitude da nossa vida é viver o hoje. Viva hoje. O amanhã não existe. O amanhã não existe. O amanhã será hoje. Então, viva agora. Viva este momento. Não tenha medo de abrir o seu coração. Não tenha medo de se entregar ao Senhor. Não tenha medo
de abrir a sua alma para esse Deus maravilhoso e de vivenciar as experiências que Ele tem reservado para você, para mim, para cada um de nós. Como eu disse para vocês, vivam intensamente. Eu vivi intensamente o Jonas. Eu vivi intensamente aquele garoto. Intensamente. Todos os dias eu dizia que eu amava, todos os dias eu beijava ele, todos os dias eu abraçava ele, todos os dias ele pulava em cima de mim, eu pulava em cima dele, todos os dias ao chegar em casa ele me assustava a hora que eu entrava na porta de casa, todos os dias, final de semana ele programava, a minha casa enchia de gente, porque ele gostava de festa todos os dias, nós vivíamos intensamente e eu tive a oportunidade de dizer para ele, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Há quanto tempo você não fala para o seu filho que você o ama? Há quanto tempo você não fala para o seu esposo, para a sua esposa, que você o ama? Há quanto tempo você não fala para o seu pai, para a sua mãe, que você o ama? Há quanto tempo você não se abraça, você não beija aqueles que estão ali ao seu redor? Há quanto tempo você não diz para o seu irmão de comunidade que você também o ama e que ele é especial para você? Amanhã não existe. Amanhã não existe. Não perca a oportunidade de ter a sua experiência com Deus. Não perca a oportunidade de dizer um para o outro que você o ama. Chega de orgulho. O inimigo de Deus é que coloca no nosso coração reservas, orgulho. É o inimigo de Deus que coloca na nossa vida tudo isso. E muitas vezes não deixa eu olhar para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para o meu esposo, para minha esposa e dizer, olha, eu te amo, você é especial. Não me deixa abraçar. Perdemos muitas vezes a essência da vida, que é o amor, que é a graça de estar com a imagem e semelhança de Deus, que é aquele que está do nosso lado. Amado de Deus, tudo posso naquele que me fortalece, tudo. Tem um texto que eu escrevi ele aqui, que eu gostaria de ler para vocês, do Diário de Santa Faustina, e que resume tudo, pouquinho, daquilo que é necessário nós vivenciarmos. Diz assim: a fiel submissão, sempre e em tudo, à vontade de Deus, e em todos os acontecimentos e circunstâncias da vida, dá grande glória a Deus. Uma tal submissão à vontade de Deus tem maior valor a seus olhos do que longos jejuns, mortificações e as mais severas penitências. Ó, como é grande a recompensa por um só ato de amorosa submissão à vontade de Deus. Escrevendo isto, minha alma sente-se extasiada, vendo como Deus a ama, e de que paz a alma goza já aqui na terra. A fiel submissão, sempre e em tudo à vontade de Deus, e em todos os acontecimentos e circunstâncias da vida, todas, supera grandes jejuns, grandes mortificações, grandes penitências. Supera tudo isso quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós deixamos Deus ser
aquele que dirige a nossa vida, quando nós temos a capacidade de mergulhar no coração de Deus e deixar que esse Deus maravilhoso conduza a nossa vida, e quando Ele conduz a nossa vida, nada vai nos segurar. Quando Ele conduz a nossa vida, nós passamos a ter a confiança que Ele é que está no controle. Como aquela historinha daquele garoto que estava no avião e que deu uma pane no avião. O avião estava numa turbulência muito grande, quase caindo, e todo mundo desesperado com os cintos, naquele desespero. E aquele garoto com o seu brinquedinho corria pelo corredor do avião, sorrindo, alegre e brincando, e ninguém entendia por que aquele garoto estava fazendo aquilo. Aí pararam o garoto e falaram: garoto, o avião está caindo, vai se sentar, por que essa tranquilidade? E ele, olhando para aquelas pessoas e sorrindo, ele dizia: fique tranquilo, meu pai é o comandante. Amado de Deus, na nossa vida, o nosso Pai, Deus, é o comandante da nossa vida. Quando nós assumimos isso, que Deus é o comandante da nossa vida, para que se preocupar? Para que ficar angustiado? Para que ficar questionando as coisas? Se Deus é o comandante da nossa vida. Quando Deus comanda a nossa vida, nós vamos para o local certo. Pode ter a turbulência que for, pode ter a dificuldade que for, Ele está no comando. Aprenda, amado de Deus, transformar o seu deserto em milagres. É isso que eu e a Kika está aprendendo. Nós estamos aprendendo a transformar o nosso deserto em milagre. Eu não sei qual é o seu deserto. E o deserto muitas vezes pode ser uma dificuldade financeira, uma enfermidade. O deserto muitas vezes pode ser uma depressão. Eu não sei qual é o deserto que você possa estar enfrentando. O que eu quero dizer para você nessa tarde é que você possa ter a coragem e a capacidade de transformar o seu deserto em milagres. Porque é Deus que vai à frente. Paulo e Silas fez isso quando estavam presos. Apanharam até, foram açoitados. E depois jogaram eles na cadeia. E o que diz a palavra de Deus? Paulo e Silas pela meia-noite, ali, cheio de feridas, porque haviam apanhado, sabendo até que iriam matar eles. O que eles fizeram? Diz a palavra, pela meia-noite eles começaram a louvar o Senhor. Pela meia-noite eles começaram a adorar o Senhor. Eles ali presos, eles ali feridos, começaram a adorar o Senhor. E diz a palavra de Deus que de repente veio como um ruído e um terremoto, e tremeu todo aquele lugar. E as correntes se abriram, e as prisões se abriram, e eles foram libertos e saíram dali. Porque eles acreditaram, porque eles tiveram fé, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade que eles estavam enfrentando, eles louvaram ao Senhor, eles adoravam ao Senhor. E quando nós adoramos a Deus, quando nós louvamos a Deus, pela nossa tribulação, pela nossa dificuldade, meu irmão, o céu se abre, a graça acontece, e um grande terremoto acontece na nossa vida. E pode ter certeza, quando você louvar, quando você acreditar, vai tremer a sua casa, e o poder de Deus vai acontecer. A graça de Deus vai fluir na sua vida.
Basta você deixar esse Deus ser o comandante, o Deus absoluto da sua vida. Quem daqui quer ter essa experiência com Deus, de senti-lo realmente, profundamente na sua vida, diga amém. Diga, eu quero ter a minha experiência plena e total com Deus. Amém. Para você ter a experiência plena e total com Deus, nós temos que aprender a ser forte para suportar as dificuldades. Basta eu dar o primeiro passo, que o resto Deus faz. Basta você ter a fé. Só isso. O resto Deus faz na sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração e diga, tudo posso naquele que me fortalece. Pode dizer com mais convicção, tudo posso naquele que me fortalece.